Verificando a conexão. Vamos ver se já estou ao vivo. Olá! Seja bem-vindo a mais uma websérie, produção original. Deixa eu marcar aqui. Como eliminar o desperdício da culpa. Hoje com Adriana Albertal. Vamos ver se eu escrevi certo. Tal. Publicar. Agora eu vou fixar. Pronto. Meu nome é Lilian Thieme, sou uma especialista em desperdícios, criadora do método Mottainai. E hoje vamos iniciar mais uma websérie. Gente, olá, estamos aqui. Estamos aqui esperando a minha convidada entrar. Ela mandou uma mensagem falando que ela não tinha me achado ao vivo. Como é a primeira vez que ela faz uma live, então vamos ter um pouco de paciência. Primeiro quero agradecer. Onde eu estava mesmo? Bom, a websérie deste mês tem como tema Como eliminar o desperdício da culpa. Pois é. Esses últimos tempos tem me caído a ficha do quanto esse sentimento gera desperdícios. De repente eu vi que tinha um monte de coisa na minha vida que estava com os problemas, e aí principalmente o meu é de saúde, e aí eu fui buscar a raiz desse problema, e a raiz vinha de um sentimento de culpa, que não faz mais sentido. E aí eu falei, puxa, como é que a gente elimina esse desperdício agora, né? Eu não sei, você sabe? Então vamos investigar juntos. E aí a proposta é conversar com 5 estrategistas, começa de hoje, vai até domingo, para a gente poder descobrir quais são as estratégias para a gente se livrar de uma culpa que não pertence mais a gente, né? Primeiro, reconhecer que a gente ainda sente ela e que ela está atravancando a nossa vida. E a partir daí, oi Wanda, tudo bom? E a partir daí, poder criar a nossa própria estratégia, mas ele vai ser importante aí. Vamos lá, que ela tá mandando, a Adriana está aqui mandando a mensagem. Adriana, você não me achou? Você entra lá no iniciar ali, não tem como enviar convite, Adriana. Você me vê ao vivo e entra. Você não está me vendo ao vivo? Meu Deus. Como é que a gente orienta agora aqui? Ela diz que não está conseguindo entrar no ao vivo, a Adriana. Não consegue me ver aqui. Vamos ver aqui como é que faz aqui. E aí, vocês? O que vocês acham? De que forma a gente pode eliminar esse desperdício da culpa? O que vocês têm para me dizer sobre isso? Hein? Já estreia, né? Só que a nossa convidada está com dificuldade de entrar. Vamos lá. Deixa eu ver se ela mandando a mensagem aqui. Ah, você entrou. Ah, beleza, Adriana. Agora você entrou. Visualizar. Agora vai dar certo. Ela vai entrar. Essa é a estreia, a primeira vez dela. Ela é uma das armadoras de bombas. Encontrou o caminho. Que bom. Aprendi mais uma coisa hoje. Gostei. Sabe, Legal. Adriana, Oi. uma das coisas que eu admiro em você, essa tua capacidade de estar sempre para aprender coisas novas, né? Então, Claro, a vida plena é isso, aprender continuamente. Aprender com erros, aprender com acertos, aprender com pessoas, aprender com novas situações, continuamente. você com 71 anos, e eu tenho acompanhado você, acho que nos últimos 2 meses, se a gente for imaginar, né, que a gente começou a conversar mais,
E tem me impressionado muito essa sua disposição em aprender e fazer coisas novas, porque eu sou muito novidadeira, né? E eu faço convitinhos. E você aceitou todos os convitinhos e foi. E então eu falei, puxa, é muito interessante. E você é uma desarmadora de bombas. Olha, todo mundo está me perguntando, eu recebi várias É. mensagens das pessoas falando que história é essa de você entrevistar uma desarmadora de bombas. E aí eu falei, calma, vem assistir a live para você saber o que é uma desarmadora de bombas e como é que a gente chegou nesse lugar também. Então, para começar, olha aqui a Digenaine falando que desde que te conheceu no Dignas Mulheres, que você a fez pensar muito desde o último encontro. Oba! Muito importante pensar, refletir, né? Você foi realmente Também, muito comentada, né, no Dignas Mulheres do mês passado, que você participou e fechou ali com chave de ouro, né? Coisa bonita. Mas, para começar, Adriana Lila Albertal. Falei certo agora? perfeito. Essa sou eu. Uma Isso. desarmadora de bombas. 71 anos, uma das mulheres mais interessantes que eu conheci nos últimos tempos. E olha que eu tô só no meio da mulherada interessante, hein? Mas eu queria muito apresentar você para o meu público, para a minha audiência, para todos que me acompanham. E o que faz uma desarmadora de bombas? Uma desarmadora de bombas desenvolve essa arte com o objetivo de não engolir bombas e explodir por dentro, nem jogar a bomba e que outros explodam. Então, a arte de desmontar bombas é uma arte muito interessante que inclui a capacidade de enxergar causa e efeito e separá-la para que não exista uma explosão. É isso que um desmontador de bombas faz. É, envolve uma certa sabedoria e muita atenção para separar causa e efeito e que não haja explosão, porque se a gente não presta atenção, explode junto com a causa ou o efeito. Então, essa imagem do desmontar bombas, eu aprendi com um médico de medicina chinesa, deixa eu ver, uns 30, 25 anos atrás. Ele me disse, olha, a vida é repleta de bombas e elas estão aí para estimular a nossa atenção e sabedoria. Atenção e sabedoria que constroem essa arte de desmontar bombas, com muita atenção e serenidade. E aí a bomba não explode. Aí a bomba não explode e nós não explodimos junto com a bomba, nem matamos ninguém. E é melhor ainda. Me chamou muito a atenção a expressão desarmadora de bombas, porque bomba a gente sabe o que é. Bomba a gente sabe o que destrói. Então fala, foi uma bomba, destruiu. Ou quando a gente vê no Oriente Médio, né, aquelas explosões, ai, estão bombardeando. Então, assim, bomba é aquilo que pá, explode e causa uma grande destruição. E quando você diz que você é uma desarmadora de bombas e tem a ver com as emoções, né? Tem a ver com o emocional, com as coisas que a gente não resolve, que a gente engole. Então, começou a me chamar muito a atenção. E aí, conforme eu falei nos vídeos anteriores, para quem já está me acompanhando, né? Eu estou com 47 anos.
E aí começou a aparecer um monte de doença nesses últimos anos comigo, né? Doença física, né? Ah, é pressão alta, como diz, é pressão alta, é pedra no rim. Eu comecei a acumular um monte de coisa. Falei, gente, mas o que que é isso? E aí, melhores médicos, melhor tratamento, e depois é só paliativo, que aí a coisa volta. E eu comecei a ficar, falei assim, pera lá, eu preciso investigar essa história direito, né? O que que essas dores e essas doenças querem me dizer? Qual é a raiz disso, né? E aí comecei uma investigação mesmo, né? Várias terapias alternativas e tal. Mas aí quando eu encontrei você para a gente fazer um processo de cura radiônica, e a gente ainda está nesse processo, naquela sessão que a gente fez, deu um estalo quando você fala assim, raiz do problema, raiz das doenças, raiz do problema. Talvez culpa. Quando você falou aquilo, a Adriana fez assim, pá! Eu nunca contei nada para ninguém, um negócio que eu escondi tão escondido que ainda tem lá um sentimento de culpa de umas coisas que não me pertencem, mas que tem. Como é que você ia saber? Como é que. Eu falei, meu, faz sentido? Beleza. E agora, como é que eu me livro delas? Como é que eu resolvo, né? E aí, e é disso que nasce a vontade de fazer essa websérie. Porque talvez isso não seja só uma questão minha, talvez outras pessoas também tenham questões parecidas e que agora elas percebam que a culpa seja a razão de muitas coisinhas, muitas bombinhas aí que estão estourando. Eu falei, pô, se a gente conseguir desarmar, se a gente descobre como desarmar, lógico que é um trabalho individual e complexo, né, para cada um. Mas uma vez que a gente abre a boca, começa a falar a respeito, começa a compartilhar experiências, eu acho que a gente fica mais próximo de um caminho. Muito importante isso que você está falando, porque culpa é um mal planetário, mal planetário. Se a gente não sentisse culpa e lugar de sentir culpa, se amasse profundamente, incluindo nesse amor o que nós chamamos de erros, que na verdade os erros são apenas grandes instrutores na nossa vida. Isso eu estou dizendo, não apenas nós amar, mas amar nossos professores, nossos instrutores, que são os erros. Se a gente desenvolvesse esse amor, não haveria doença. Essa é a importância disso que nós estamos, deste tema, né? Isso que nós estamos conversando agora. E quando a gente fala da possibilidade de se livrar internamente do resultado da explosão de bomba, que aqui é culpa, doença. Culpa, resultado, doença. Estamos falando de saúde, estamos falando de vida, estamos falando de alegria, de energia. Há algo mais importante na vida que isso tudo? Saúde, alegria, energia. Então, mas sabemos que, ou pela educação que a gente recebeu, pelos valores em nossas crenças, muito limitadoras com frequência, a gente entra nessa enrascada da culpa. Culpa do quê? Como eu falava para você, tia, eu tenho certeza que você não matou ninguém, não roubou e não prestou falso testemunho. Até porque essas coisas levam para a cadeia, né? Fora isso, fora essa culpa legal que nos leva para a cadeia, e aí eu estou falando de uma culpa que a legislação tem como uma causa de cadeia.
Mas fora isso, você vai se sentir culpada do quê? Do quê? E aí começamos essa conversa sobre a origem da culpa, né? Que, fora a questão de ser causador de doenças, porque entramos num percurso em que a gente não se perdoa, porque a gente, claro, tem que ser perfeito, né? E nascer perfeito e continuar perfeita a vida inteira. Ou seja, a gente não vem para a vida para aprender nada, já saímos perfeitos. E tudo aquilo que seja levemente imperfeito tem que ser castigado. E qual é o castigo? Temos que ficar doentes para nos castigar devidamente por não ser perfeito. Eu estou sendo irônica, né? Espero que todos que estão ouvindo isso entendam. Estou usando esse caminho para descrever um processo que é comum, mas é absurdo. É contra a vida. Porque tudo aquilo que nos conduz para a doença é contra a vida. Eu queria que... Foi muito interessante quando você me apresentou neuromantras, né? Você falou, você vai repetindo esses neuromantras, são pequenas frases. E aí eu recebi os neuromantras, eu falei, tá bom. E uma frase ali que, que eu não entendi, que era assim, me amar profundamente e me aprovar. Eu me amo profundamente e me aprovo. Passou acho que umas 2 semanas para que eu conseguisse compreender o que que aquilo significava. Olha que coisa! O que que significa se amar profundamente e se aprovar? Se amar profundamente é amar a vida que nós temos o privilégio de viver. E sabendo que esse processo de vida é um processo de contínua aprendizagem. Então, se amar profundamente é se amar incondicionalmente. Incondicionalmente. Incluindo o amor aos erros, que são os nossos instrutores. Afastando todo tipo de atitude crítica, castigadora, desqualificadora. É isso se amar incondicionalmente. Vibrar alegremente por esta oportunidade de estar vivos, aprendendo continuamente. É isso que é amar incondicionalmente. E não é nada parecido com sentir que tem que ser perfeito. Porque a vida é um processo de aprimoramento contínuo que não acaba nunca. O aprimoramento não acaba. Estamos aprendendo sempre. Engraçado que me traz a percepção do quanto a gente é gentil com o outro, tolerante com o outro, com o erro do outro. Eu te amo, né? Sempre foi muito flexível, muito generosa com os erros dos outros, porque eu entendo que o erro faz parte de um processo de aprendizagem. Nós, né, nós duas que somos educadoras, a gente tem isso com muita clareza para os nossos alunos, para as Claro. nossas equipes, para os nossos subordinados. Mas, sendo bem honesta com você, eu comigo mesma não sou assim. Eu comigo mesma sou muito implacável com os meus erros. Como é que eu errei? Como é que eu pude errar? Entendeu? E aí vem... Jamie, eu espero que isso seja passado. Sim, passado, né? Porque assim, eu acho que faz parte de um entendimento, de um reconhecer isso. Porque eu não reconhecia isso. Eu achava que do jeito que eu era com os outros, eu era comigo.
E aí eu percebo agora, com mais clareza, inclusive com as consequências, de que no fundo, não. No fundo, eu queria ser perfeita. Então, se eu me imaginava que eu queria encontrar essa perfeição, ser perfeita, então eu não podia errar. Então, quando eu errava, caía aquela culpa. Vinha aquela culpa. Só que aí você vai acumulando uma culpinha aqui, uma culpinha ali. Como é que isso vai, né? Impactando a nossa Minando. vida, minando a nossa vida, drenando a nossa energia. E ao longo dos anos, a gente está arrastando umas correntes que não fazem mais sentido nenhum. Essa clareza de entendimento me deixou tão impressionada. Eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso compartilhar e continuar investigando isso, porque para mim está sendo assim, para alguma pessoa falar assim, gente, mas ela não sabia, isso não é normal? Eu falo, não, para mim está sendo, ó, a descoberta, que eu estou desarmando a bomba na minha vida. Claro, mas você está em processo e essa é uma percepção incrivelmente maravilhosa, porque aos poucos muda tudo. Muda teu olhar sobre você mesmo. Ou seja, muda tudo, porque a gente é o ponto de partida do resto. Você passar a perceber esses processos e se amar incondicionalmente e celebrar estar viva e até celebrar errar, porque é uma oportunidade de aprendizado. É uma transformação muito grande. E os mantras, os neuromantras, é um dos remédios, uma das medicinas energéticas para ir mudando essa forma de funcionar. Autoculpar-se, autocastigar-se, sofrer porque não é perfeito. Isso já era. E precisa ser passado e deixado para trás. Uma nova Lilian Thieme está surgindo. Com certeza. O André Machado. Está nascendo uma nova Lilian Thieme. O André Machado comentou aqui que às vezes a gente abraça a bomba e não consegue largar dela. Que abraça a culpa e fica agarrado. Como é que a gente faz? Tem que mudar o caminho, tem que transformar essa crença de que isso é útil para algo. Isso é útil para algo? Não, é destrutivo, é detonador. Detonador. Mas, infelizmente, no nosso sistema de educação e sistema cultural, existe. Então, realmente, além de fazer mudar o caminho mental e emocional, nos fazer, sei lá, ia falar um grande favor, é pouquinho, né? Essa é uma transformação essencial que começa a emanar em volta da gente. Porque essa cultura precisa mudar. E como é que vai mudar a cultura? Muda a partir das pessoas, de cada um. Porque cada um transformando esse mecanismo deturpador da vida, emana. A gente consegue irradiar essa mudança em volta da gente, com filhos, com amigos. Importante, muito importante. Quanto é importante a gente já esse ser sistema. Como? Não, pode continuar. Fala do sistema. Como? Depois eu falo. Não, esse sistema cultural e educacional precisa mudar. Tá, a alicerce desse sistema está alicerçando em base falsa, detona a vida. Então,
Deixa as pessoas doentes. Não pode, né? Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. Olha o paradoxo. Desde criança, desde o jardim da infância, as professoras, a mãe, todo mundo está falando, olha, tem que fazer certo, não pode fazer o errado. Tanto que quando a gente erra, Então, é vermelho, né, que fica assim, e quando acerta tem um Czinho. Então a gente já, desde pequeno, condicionado a fazer certo. E aí eu, vindo da cultura japonesa, eu também sou muito rígido nessa parte, né? Tem uma expressão chamada oriko-chan. Ah, a Wanda tá aqui, sabe o que é oriko-chan? Eu sou boazinha. E as crianças falam, ah, oriko-chan. Então eu, como uma criança, eu queria sempre ser agradada e ser chamada de oriko-chan. Então eu queria fazer sempre certo. Para receber elogio e ser oriko-chan. E isso fez com que eu buscasse... e aí, quando eu errava, aquilo me afligia muito. Muito, muito, muito. Por quê? Porque eu queria o oriko-chan. E então, são coisas que aquilo que você falou já estão assim, ó, trocentos anos. Mas se eu olhar hoje, 2021, faz sentido? Não faz. Por quê? Porque hoje o mundo precisa de inovação. Pessoas criativas que inovam. Como uma pessoa vai criar algo novo se ela não errar, se ela não experimentar? Porque se eu não me sujeitar a errar, eu não vou fazer nada novo. Então, é uma se ela incoerência não querer se sempre amar. acertar. Isso. E aí vem o se amar. Amar o suficiente para acolher os nossos erros. Nunca vou esquecer essa frase que você falou. Amar o suficiente, não. Amar incondicionalmente, muito, não é o suficiente. Amar totalmente, incondicionalmente, plenamente, com os ditos erros, que são os nossos instrutores, amar tudo e vibrar com tudo, com esse privilégio de estar vivo, gente. E hoje, nesse contexto de pandemia, mais ainda, isso que estamos falando é ainda mais relevante. Quanto a gente ama cada momento da Não, nossa vida. eu preciso escrever que os nossos erros são os nossos instrutores, são os nossos professores. Isso, E a gente não ama os claro. nossos professores? Sim. Como é que a gente ama os nossos professores? A gente vê o quanto ele é importante e a gente não reconhece que os nossos erros são nossos grandes professores. Então, a partir dessa visão, muda. É. Sai a culpa. Entra a gratidão. Claro. Gratidão, amor total, pleno. Tudo incluso. Tudo está incluso. Tudo está dentro. Ai, eu tô adorando. Agora, Adriana, conta pra gente. Aqui. Diga. Você não nasceu desarmadora de bomba. Você aprendeu a Não, desarmar as bombas. Na verdade ou não? E você também, quando claro, você tem todo lógico. esse entendimento, essa clareza com relação às culpas e, né, as bombas que elas transformam, conta um pouquinho da tua história, como é que você descobriu, como é que você aprendeu também, e deve ter aprendido com as suas bombas aí, Com minhas bombas, conta um claro, pouquinho dessa tua claro. trajetória para a gente poder conhecer um pouquinho como é que se... Porque você não nasceu desarmadora de bomba, você se tornou uma desarmadora de bomba, né? E hoje, com 61 Eu me anos aí... transformei numa porque eu queria viver. E ia percebendo que ou eu aprendia algo além do que eu já sabia, ou eu não ia voltar a sorrir. Então, essa história dos episódios sofridos começa quando eu chego no Brasil, saindo de Buenos Aires, e chego em 24 horas no Brasil e começa outra etapa da minha história, mas com toda uma ruptura afetiva, deixando para trás família, amigos e Brasil. E eu estava muito triste, porque meus colegas de ativismo político tinham sido assassinados,
E eu estava tão triste que eu não sabia se eu ia voltar a sorrir. E aí começa, então, minha jornada de aprendizado, porque eu percebia que estava triste, estava seca, e eu queria viver e queria sorrir. Aí eu fui buscar N processos formativos que me reeducaram. E foi biodança, psicodrama pedagógico, e foi iniciar minha atividade como empresária educacional, e trabalhar com pacientes de câncer, porque eu não me conformava com pessoas ficando doentes. E foi esse não me conformar com doença que me levou a aprender muita coisa, muita coisa. Até que, e aí foi o aprendizado definitivo, diria assim, por conta disso que eu tinha vivido, ditadura militar, guerra civil, morte de amigos, chegou uma hora que eu precisei parar porque eu fiquei doente. E por que eu fiquei doente? Porque eu me sentia culpada por estar viva. Eles tinham morrido e eu estava viva. E que direito eu tinha de estar viva se tantos amigos tinham morrido? Por que eu estava aqui no Brasil viva? E essa dor e essa culpa era tão intensa que esburacou meu intestino. E eu fiquei 3 anos e meio de cama doente. E nesse processo de doença, eu sofri uma profunda transformação. Profunda. E foi graças a essa transformação de mente e espírito que a cura veio depois desse processo. Porque é a transformação da nossa mente, a reprogramação profunda da nossa mente e espírito que nos leva à cura. Assim de simples. Assim de simples, mas isso não quer dizer que tenha sido facinho, né? Estou falando de 3 anos e meio de cama, com o intestino esburacado, podendo ter morrido todo dia. Enfim, e aí então acabou esse ciclo, a cura veio e eu renasci. E aí eu realmente me dediquei a estudar e aprender o que a conexão energética pode trazer de bem para nossa vida e para a vida de outros. Então, a partir desse momento na minha vida, eu começo a estudar muito radiônica, constelações, para ajudar, porque isso que eu tinha vivido, na verdade, me dava a base vivencial, experiencial, de que tudo isso que é falado, mas não vivido, é assim mesmo. Se a gente muda a nossa maneira de pensar e sentir, mudamos nossa vida. Nós curamos, passamos a acreditar na força da vida, em nós mesmos. Então, essa é a minha experiência. E é isso que eu quero continuar compartilhando com as pessoas, porque acredito ser um conhecimento essencial. A gente vive numa cultura racional, individualista, racional, e precisamos nos conectar com nós mesmos. E quando eu falo conectarmos com nós mesmos, estou falando esse caminho do amor a si próprio.
É dali que vai sair as curas e a alegria, que a gente às vezes se sente que não consegue acessar. Está dentro de nós. Está dentro de nós. A possibilidade. Coisa linda, eu impressionado. Quero aqui mencionar que eu já estou vendo aqui a presença da Lucimar Delaroli, minha super companheira, faz lives maravilhosas. E Gilson De Lázari, nem acredito, o produtor do podcast Clube da Música Autoral. É o meu podcast favorito. Ele está aqui nos honrando com a nossa presença. Quanto Ibope, hein? Olha só! Quantas pessoas interessadas nesse Você tema. vai ficando feliz, eu não conheço essas pessoas, que legal. Eu vou ficando feliz porque você vai ficando feliz. Mas tem aqui um Pedro Portuga. Você conhece ele, porque ele mandou aqui mensagem falando que está tão feliz de te ver. E mandou mensagem, o nome dele é Pedro. É, E mas aí, talvez que eu não coisa lembre o linda. nome. É, mas ele lembra de você e está feliz aqui de te ver. Desse papo que a gente está tendo aqui sobre como eliminar o desperdício da culpa. Aqui o Gabriel, coisa linda, meu aluno. É, como, e quanto antes a gente aprender a desarmar essa bomba, mais longe a gente vai, mais livre, aprendendo o que é se amar incondicionalmente e ter essa clareza. Eu estou achando tão interessante a gente trazer esse tema, que o pessoal falou, nossa, Tcheme, agora você está falando desses temas assim pesados, que você sempre fala de eliminar o desperdício, sempre coisas alegres e tal. O que que aconteceu? Eu falei, gente, a gente precisa falar daquilo que é importante para a gente naquele momento. Eu, pelo menos, vibro muito. Eu sou muito livre, né? Como criadora de conteúdo, e para falar de desperdício, eu posso navegar em todos os lugares. Eu navego em muitos lugares. Mas eu sou muito fiel ao que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, de compartilhar o que eu estou vivendo. Mês passado, Adriana, eu fiz a websérie Qual a medida do mínimo necessário e do máximo suficiente? E foram 5 episódios que mobilizou muitas pessoas. Eu tive 350 espectadores participando de toda a websérie, e elas causando Legal. muita repercussão. Aí você fala, nossa, mas qual o segredo? Eu falei, o segredo é a verdade, né? Aquilo vibra dentro de mim, aquele mês era o que eu queria falar. E aí, quando surgiu a ideia, no mês de maio, de investigar como eliminar o desperdício da culpa. E essa é a pergunta que eu vou fazer para você. Uma dica, você já falou, se amar incondicionalmente, entender que a culpa, que os nossos erros são nossos grandes instrutores, que é graças a eles é que a gente melhora, aprimora, então não tem por que se sentir culpado pelos erros. Mas além dessas, eu queria alguma dica, alguma coisa que você usou na tua vida, mais para a gente poder aumentar um pouquinho o repertório e as ferramentas aí para poder lidar com isso. Conexão interior e a intenção de levar adiante o nosso propósito de vida. Também importante. E fora isso, nos manter energizados. Como tem vários recursos, pode ser yoga, pode ser bioconexão, que é um dos caminhos que eu utilizo. O que é manter a bioconexão? nossa energia. Bioconexão é uma evolução da biodança, que inicialmente eu me formei em biodança 40 anos atrás, e trabalhei com biodança e os pacientes terminais de câncer e os terapeutas que tratavam deles. Mas aí eu fui fazendo algumas mudanças, promovendo mais focadamente a questão da conexão. Conexão, atenção e especialmente conexão com o nosso coração. Coração. Estar conectados com o nosso coração é extremamente importante, porque o amor vai fluir de lá. Não é na nossa racionalidade. Ainda bem que você falou do coração. Porque
numa Por das quê? nossas conversas, eu lembro que você falou do poder do coração, de quantos neurônios tem o Muito. coração, da força, e eu fiquei assim impressionada, porque eu falei, caramba, precisamos compartilhar isso. Fala um pouquinho sobre o A gente coração. pode, noutra hora, olha, o coração é o nosso órgão talvez mais inteligente. Primeiro, porque ele regula e controla o corpo todo, o fluxo de sangue. E ele tem 40.000 neurônios que são específicos do coração e que funcionam de forma independente dos neurônios do cérebro. Daí a importância de ativar esse coração e harmonizá-lo com o cérebro. Porque uma das questões difíceis dessa cultura na qual a gente vive, em que cérebro e coração não se harmonizam. A gente vem de uma que nos dizem que, sei lá, as pessoas inteligentes são as muito racionais. Isso tudo já foi questionado pela neurociência. Então, mas ainda muitos acreditam que tem que potenciar a racionalidade. Então, não há processos de harmonização coração com cérebro. E isso também não ajuda muito a saúde. Enfim, são muitos os caminhos, são muitas as necessidades, mas de alguma maneira tudo me parece que volta à necessidade de ativar amor e coração. Coisa linda. Ativar, manter pulsando o coração. Coisa linda. Quero agradecer, Adriana. E eu acho que também uma das formas da gente se energizar é estar com pessoas interessantes e interessadas. Você não acha? Com certeza, porque aí essa interação e essa conexão com pessoas buscadoras, como nós, pessoas que buscam E estar melhor. me fala um pouquinho da sua experiência em participar do Dignas Mulheres, que é o círculo de mulheres que acontece todos os meses que eu estou promovendo e que inclusive será na semana que vem, no dia 25. E me fala um pouquinho da sua experiência, Não, se ali também é um lugar que pode energizar as pessoas. claro, eu acho que quando há uma convocatória que nucleia mulheres, homens, ou mulheres e homens, não importa, a gente começa a perceber a importância de chamar, aqui a chamada é o desperdício da culpa. Mas quem vem, Lilian, quem vem são os buscadores. E esses buscadores são pessoas que querem aprender e se desenvolver. E é para eles que nós trabalhamos, Lilian, para todas as pessoas que queiram compartilhar, trocar, encontrar novas possibilidades, aprender o novo. E por que isso é importante? Não é uma questão elitista, só vou trabalhar com os buscadores, não é isso, não. É que os buscadores, eu enxergo nos buscadores uma possibilidade de multiplicar conhecimento e energia. E eu acredito que é assim que a gente vai transformar o mundo. Trabalhando com esses buscadores, para que eles, por sua vez, multipliquem o novo conhecimento. E eu estou falando do novo conhecimento, e voltando ao começo da nossa conversa, a gente conversou hoje sobre um novo conhecimento. O conhecimento que é o amor que nos leva à saúde.
E a culpa nos leva à doença. É um novo conhecimento. Não porque o conhecimento seja novo, mas reconhecer essa conexão é socialmente novo. Que Né? lindo. Apaixonada. Feliz, porque só eu que tinha o privilégio de estar com você, de conversar, de ter as nossas longas conversas nas nossas sessões. E eu falei, eu quero apresentar você para mais gente. Então, poder compartilhar essa live com a minha audiência e com as minhas amigas, meus amigos que estão aqui assistindo a gente, e os que vão assistir depois, porque isso aqui vai ficar gravado, me deixa muito Que legal, feliz. que legal. Me deixa muito Que feliz. legal. E ter o seu depoimento Então, sobre a importância do Dignas Mulheres também, porque dia 25 vai ter aí, que é o espaço onde a gente pode interagir, que aqui só está eu e você falando, mas no Dignas Mulheres, todas as mulheres falam, né? Que você participou e teve é muito legal ouvi-las também, né? E poder trocar, estar junto, né? Nesses processos, nessas jornadas de mudança. Se você ficou Para o mundo. curiosa, na link da minha bio tem Dignas Mulheres. Se inscreve para participar, porque uma vez que você se inscreve, o teu ingresso solidário ele vai ser revertido para o NAIA, que é uma das organizações sociais em que eu trabalho, sou voluntária, e ele vai dar direito para o ano todo, porque todos os meses a gente tem encontro. Uma vez que você adquire o ingresso, ele já tem validade para de agora até novembro. Todos os meses a gente tem, sempre na lua cheia, tem esse encontro aí do Dignas Mulheres, que é para a gente trocar, para a gente falar. A Adriana vai participar. Você vai participar, né, Adriana, desse mês também, dia 25? Pô, claro, Vai claro. participar e você quer trocar com a Adriana? Vamos lá, porque aí você quer conversar com ela também. Ali é o momento, é tudo online, mas a Opa. interação é isso, o coração pulsando junto. Fica aqui o convite para todos. Para quem depois tiver interesse também, quiser saber mais sobre como ter consultas ou fazer um trabalho com a Adriana para aprender a desarmar sua própria bomba também, entrar em contato. Aí está o Instagram dela, mas se quiser mandar mensagem para mim também, eu passo o contato dela, porque eu não sou ciumenta. O que é bom tem que ser compartilhado. Adriana, você acaba de ganhar meu livro, Motainai, é o que eu posso fazer por você. Você ganhou aqui, vou mandar para você o livro Oba, Motainai. que ótimo. Reconheça o que possui e transforme a sua vida, que é uma forma de materializar aqui esse conhecimento. E o que eu posso dizer é te agradecer profundamente por esse momento, por essa generosidade em compartilhar essa sabedoria. E realmente, estou muito feliz. Não só de ter conhecido você, de estar fazendo esse processo de cura quântica com você, porque a gente ainda continua com ele, e simultaneamente já compartilhar também para todo mundo todas essas descobertas que nós estamos tendo. Considerações finais. Queria a sua palavra final aí para a gente encerrar. Bom, te agradeço muito, Tieme. Te agradeço a você, a linda pessoa que você é, porque eu posso falar o que for, mas você tem uma escuta que transforma ouvir em ação. Isso é maravilhoso. E para todos os que estão ouvindo, eu tenho uma palavra final, sim, que é vamos. Vamos? Isso. Sim, vamos. Vamos juntos. Vamos nos transformar, ser mais É agora, né? felizes, mais saudáveis. Vamos. Coisa boa. Olha o convite, coisa boa. E amanhã a gente vai ter mais uma live, às 8h08, Lilian Bastos. E a gente continua com essa investigação. Isso aqui é só o começo, gente. Vai até domingo. E pessoas muito especiais compartilhando suas descobertas, suas estratégias de como a gente elimina esse desperdício da culpa. Quero aqui agradecer a atenção plena de todos vocês nesse dia 19 de maio. Dizer que vai estar gravado aqui, fica aqui no IGTV essa live. Se você assistiu só um pedaço, quer ver o começo, entra no IGTV e assiste.
E eu vou subir também no meu canal do YouTube essa websérie. Se você ainda não está inscrito, Tiene Yamashita. Muito obrigada e até amanhã, no nosso próximo encontro, pontualmente às 8h08 da noite. Tchau, tchau, pessoal. Muito Muito obrigada. legal.